Deus. Eita, glória, louvado seja o nome do Senhor, amém? Eita. Amados, abra a vossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 1, versículo de número 15 e 17. É isso que eu quero frisar aqui, e aí nós vamos falar algo aqui muito interessante. Eu não trago a palavra na igreja sem antes a palavra falar comigo, falar o meu coração. A palavra de Deus nos fala em Marcos, está no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versículo de número 14 a seguir, né, que ali é a vocação dos primeiros apóstolos, e diz assim: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho no reino de Deus, e dizendo: o tempo está próximo, está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Senhor. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede nas boas novas. No versículo 17, ele diz assim: vinde, pois, a mim, e eu vos farei, olha só, vos farei que sejais pescadores de homem. O Evangelho vai nos fazer, através de Jesus Cristo, com o seu Espírito Santo. Ele ensinou aqui os apóstolos, mas hoje ele nos ensina também a sermos pescadores de homem. Aí eu fico pensando no tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo rápido, o tempo da facilidade, das coisas rápidas. Hoje você quer uma comidinha, coloca no micro-ondas, esquenta, está resolvido no micro-ondas. Você quer algo, vai ali, já faz, você compra pronto. Hoje nós estamos vivendo um tempo de facilidade, um tempo muito rápido, um tempo que as coisas vão rápidas. E aí eu e você não precisamos entender, a nossa vida também está passando rápida. Nós também estamos passando rápido, a nossa vida está indo, e eu pergunto o que nós temos feito para o reino de Deus. Isso é, se muitos de nós, né, aqueles que estão nos ouvindo, também já tiveram um encontro com Deus, já tiveram um encontro com Jesus, já abraçaram o Evangelho, creram então na Boas Novas. Pergunto o que você está fazendo por reino de Deus. Você está ganhando almas, você está trazendo homens, você está pescando, você está jogando a rede, jogando a palavra de Deus, ganhando almas para o reino de Deus. Porque o nosso tempo passa rápido demais. Eu recebi nesta manhã de um amigo meu, e ele mandou para mim, foi algo muito interessante. Ele mandou um cartazinho dizendo bom dia, e aí naquele bom dia estava a foto de uma senhora, e na sombra de um muro, a sombra de uma bailarina, e aí depois eu fui ver o que estava escrito. Aí o que estava escrito assim, ó: a nossa vida passa tão rápido, a nossa vida passa tão rápido, que às vezes a alma não tem tempo de envelhecer. Meu irmão, eu fiquei pensando nas duas coisas, analisando, porque eu também, por incrível que pareça, eu tirei uma foto de um cartaz que era um senhor também de bengala caminhando, e no muro a foto de um soldado ali com a roupa do exército, né, a sombra, né, e ele com a mochila nas costas, com um fuzil. E eu fui militar, e hoje nós temos um grupo de militares, de ex-combatentes, né, de veterano da 14ª Brigada de Infantaria Motorizada, lá de Florianópolis. E aí eu faço parte, pouco participo, mas faço parte. Mas eu tenho uma paixão, eu tenho um amor por aquilo, eu tenho um amor pela farda. Eu servi o país, eu servi o exército, eu sei o que é ser militar, eu sei o que é fazer dentro de um quartel. E aqui dali você pega uma paixão, você pega um amor. Eu encontrei pessoas lá que se revoltaram porque foram servidos, porque foram obrigados a servir, mas no meio do caminho, no meio da trajetória dele, do tempo que ele estava para servir, eles se apaixonaram pela farda, eles se apaixonaram pela conduta dentro do quartel. Eles olhavam para a bandeira e se emocionavam, eles cantavam o hino nacional e eles se emocionavam. Eu até hoje me emociono, porque é algo muito gostoso de viver. Eu já se passaram mais de 30 anos, meu corpo está cansado, mas a minha alma, a minha mente ainda está lá dentro, parece que está lá vivendo aquilo. Quando eu falo, parece que eu estou vivendo aquilo, parece que é recente para mim. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus, ela nos alerta que o nosso tempo, a nossa vida não passa de um conto ligeiro, não passa de um conto que se conta. Você vai lá no Salmos 90, no versículo 9, ele vai dizer isso. Se você encontrar os Salmos 90 e vá ler também, se não me engano, versículo
versículo de número 3 a seguir, ele também fala muito interessante. Vá comigo. Olha só. A palavra de Deus fala assim: tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente das águas, como corrente de águas, né? Olha só, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. Escuta como é que é a vida do homem. É como o sono, é como uma corrente de águas, é como a erva que nasce, que cresce de madrugada. Escuta, e de madrugada cresce, floresce, e à tarde se corta e seca. Olha como é a nossa vida, tão rápida que ela é. Jó também fala, no capítulo 8 de Jó, se eu não me engano, porque nós somos de ontem e nada sabemos, porque os nossos dias sobre a terra são como a sombra. O nosso dia, ele passa muito rápido, irmão. A nossa vida, ela passa muito ligeira. É como a sombra. Deita-se o sol, a sombra se some. Chega a noite, ela desaparece. Amados, a nossa vida é muito rápida, muito ligeira. Aí eu quero te fazer prestar atenção o que você tem feito da tua vida. O que você tem feito do tempo que você está vivendo. Eu sei que o tempo passa rápido, eu sei que a vida passa rápida, mas eu estou perguntando, você está vivendo o quê? Pastor, eu estou indo à praia. Eu estou andando de caiaque. Eu tenho um lá em casa, mas eu ando bem pouco. Pastor, eu estou andando de lancha, estou pescando. Pastor, eu estou caçando, eu estou passeando, estou visitando cidades, hotéis, eu estou fazendo coisas maravilhosas. Ei, se você fizer só isso, eu lamento te dizer, Deus não está em primeiro lugar na tua vida. Eu quero te dizer para você, que você tem que buscar, eu falei na última semana, buscar em primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus dá muito mais do que nós pedimos e imaginamos. Se nós tirarmos todos os dias para trabalhar, final de semana para viver a vida e gastar aquilo que ganhou, não tem proveito nenhum a viver nesse tempo. Não tem proveito nenhum. Porque a nossa vida, irmãos, aqui nessa terra ela é passageira, mas no céu ela continua. A nossa vida, ela vai continuar. A nossa alma, ela vai continuar. Agora, quando eu e você não damos atenção ao que Deus está falando através da sua palavra, nos alertando que nós temos que nos despertar, porque é chegado o reino de Deus, para nós acreditarmos, crermos nas boas novas, no evangelho de Cristo, que Ele vai nos fazer pescadores de homem para resgatar a vida. Se nós não acreditarmos nisso, uma coisa vai ser, eu quero te dizer e lamento muito, nós vamos passar por 2 mortes. A morte física e a morte espiritual, a morte da alma. Há quem diga que tem três mortes, né? A morte física, a morte espiritual e a morte da alma, que é a segunda morte, na verdade, dentro da palavra de Deus, segunda morte. E você está fazendo o que com o tempo que você tem? É bom você, irmão, não estou dizendo que você não tenha que viver o tempo para a sua família, eu não estou dizendo isso, eu não estou dizendo que você não tenha que viver tempo para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus familiares. Não estou dizendo isso, eu estou dizendo que você tem que saber separar um tempo para viver para Deus, para adorar a Deus, para buscar a Deus e fazer a vontade de Deus. Porque se você não fizer isso, em vão é a nossa trajetória, porque o nosso tempo é rápido, a nossa vida é curta, a nossa vida não passa de um conto que se conta, um conto ligeiro, passa-se as sombras, né? Passa-se o dia e some. E aí? O que eu e você fizemos quando chegarmos na presença de Deus? Sério? Eu fico pensando nisso. O que você tem feito?
Uhum.